A primeira coisa que você deve pensar quando vê uma questão dessa aqui deve ser: essa questão é impossível de se resolver sem uma calculadora. E aí eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade, que a gente consegue resolver essa questão de forma muito simples, basta que a gente conheça as propriedades dessas operações que são feitas aqui, né? Principalmente a radiciação que está aqui de cara, atrapalhando a nossa resolução de forma fácil, né? Então, se você não é por aqui, se inscreva no canal. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago conteúdos de matemática todos os dias para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço demais, porque fortalece muito o meu trabalho e vai me ajudar aqui a alcançar mais pessoas dentro da plataforma, para as pessoas conhecerem que não é difícil resolver esse tipo de questão, apenas é preciso saber a forma correta de se fazer para poder fugir aqui das enrascadas, tá bom? Vamos resolver essa questão juntos. Temos aqui raiz de 44 mais raiz de 99, dividido por raiz de 99 menos raiz de 44. Parece ser muito impossível, por que eu disse isso para vocês logo no começo? Essas raízes que estão aqui, elas não são raízes exatas. Você sabe que o 44, ele não tem raiz exata, o 99 também não tem raiz exata. Então a gente necessariamente, né, precisaria de uma calculadora se quiséssemos calcular, por exemplo, a raiz de 44, ou fazer uma aproximação, que também dá certo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que, ao utilizar as propriedades da radiciação, e aí eu vou expressar aqui do lado, aqui, tá, as propriedades que são importantes para a gente vai conseguir resolver essas operações aqui, tá bom? A primeira delas é a seguinte, gente. A raiz da multiplicação de dois números é igual à multiplicação dessas raízes. Olha que legal. Então, raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B. Essa é a primeira propriedade que a gente deve utilizar. Daqui a pouquinho vocês vão ver, vão entender por que eu estou falando disso, tá? Então, ó, A e B aqui são números naturais, tá bom? A raiz de dois números multiplicados é igual a raiz de cada um deles separados, né? E multiplicando essas duas raízes aqui. Então, quer dizer que eu posso quebrar a minha raiz em duas multiplicações de raízes, tá bom? Beleza, excelente. Isso aqui já vai ser suficiente para a gente dar um grande passo nessa questão aqui. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: alguma forma fatorada do 44 do 99 que nos ajude a utilizar essa fórmula aqui. E aí eu ajudo vocês a pensar o seguinte: a gente sabe que o 4 e o 9, eles são quadrados perfeitos. O 4 e o 9, eles são números que possuem raiz quadrada exata, certo? E aqui não é muito difícil a gente pensar que esses números são múltiplos de 4, né, o 44, e o 9, ele é múltiplo, o 99 é múltiplo de 9, certo? Sabendo disso, olha como que a gente pode expressar novamente essa questãozinha aqui. Vai ficar raiz de 11 vezes 4, que é o 44, certo? Isso dá para fazer de cabeça, né? 11 vezes 4, mais raiz de 9 vezes 11, de 11 vezes 9, vou colocar na mesma ordem, tá? Tudo isso dividido pela mesma coisa, só que o que acontece aqui embaixo é que troca o sinal, né? Mas nas raízes vai ser a mesma coisa. Raiz de 99 é igual a raiz de 11 vezes 9, menos raiz de 11 vezes 4, que é o 44 aqui, tá? Aí você pensa, parece que a gente não fez muita coisa, né? A gente não mudou muito, parece que ainda está impossível de se calcular. E aí que eu vou mostrar para vocês. Essa propriedade aqui vai ser aplicada em todas essas operações que eu fiz aqui. Percebam uma coisa, eu tenho uma multiplicação sempre, né, dentro dessas raízes, então multiplicação posso quebrar em duas raízes. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento do vídeo. O raiz de 11 vezes 4 vai ficar igual a raiz de 11 multiplicado por raiz de 4. Olha que legal. Utilizei a primeira propriedade, tá? A raiz da multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Então, apresentamos aqui. Mas, vou fazer a mesma coisa agora para essa operação. Vai ficar raiz de 11 vezes a raiz de 9. Excelente. Aplicamos também a propriedade. Agora, tudo isso vai estar sobre... Deixa eu abrir a caneta aqui. Sobre o restante ali, né? Vamos colocar aqui, fazer com a régua para ficar bonitinho, né, a fração.
sobre raiz de 11 vezes raiz de 9, vezes raiz de 9, menos, o sinal deve prevalecer, tá? Permanecer, na verdade. Raiz de 11 vezes raiz de 4. E vocês podem perceber que muitas vezes essas questões a gente tem que dar uma bagunçada nela para depois arrumar, né? Então perceba que a gente está abrindo as contas, tá? Parece que está ficando pior, né? Só que aí não está ficando pior, porque a estratégia por trás vai ser o seguinte. Você vai perceber que na parte de cima a gente tem aqui dois números que estão em comum nas duas multiplicações. O que eu posso utilizar aqui? Existe uma propriedade que a gente pode ser vista como fatoração, ou se a gente vê do lado contrário, né, como a distributividade. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo. A propriedade é o seguinte: a vezes x mais a vezes y, ou seja, quando eu tenho um número multiplicando dois valores somados, né, eu tenho um valor comum, eu posso colocar esse valor comum em evidência. Então vai ficar o seguinte: a vezes aquilo que ele está multiplicando fica dentro. Ó. Aqui o a está multiplicando o x, então fica x. E aqui o a está multiplicando o y, positivo. Então, essa propriedade aqui, chamada de fatoração de termo comum em evidência, que é baseada na distributividade, né? A distributividade faz com que ela volte para cá, vai ser útil para a gente nessa parte. Por quê? Eu tenho aqui nessa parte, no numerador, o raiz de 11 em comum nos dois termos. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Vou colocar o raiz de 11 em evidência, multiplicando o restante que a gente tem aqui. Então, vai ficar raiz de 11. E aí ele vai multiplicar, vou colocar o parênteses, porque ele vai colocar em evidência, multiplicando o restante. O que está multiplicando raiz de 11 aqui? Raiz de 4. Então, vou pôr raiz de 4 aqui. Muito bem. Mais o sinal deve permanecer, tá? Mais. Raiz de 11 está multiplicando raiz de 9. Então, raiz de 9. Muito bem. Tudo isso, a fração, né? E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Você vai perceber isso. Sobre, perdão ter ficado na frente, tá? Raiz de 11 está em comum nesses dois também. Vou colocar o raiz de 11 aqui em evidência. Multiplicando o quê? O primeiro que está multiplicando aqui é o raiz de 9. O sinal é negativo, então aqui, sendo positivo ou não, poderia ser menos também, tá? É a mesma coisa. Vai ficar menos o raiz de 4, que é o que está multiplicando o raiz de 11. Muito bem. Nesse ponto da questão, agora já está ficando um pouco melhor. Você pode perceber que algumas coisas já ficaram um pouco mais organizadas. Então, agora, o que eu posso fazer nesse momento? Você já consegue pensar? Temos aqui um termo que está multiplicando todo mundo aqui desse canto. E aqui embaixo temos um termo que está multiplicando todo mundo aqui também. E essa fração que está sendo representada aqui, a fração sempre é uma divisão. E aí, uma divisão, a gente faz o quê? Se eu tenho multiplicação e divisão do mesmo valor, esses números aqui podem ser eliminados. Certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui a propriedade, vamos sempre basear nas propriedades, né? A vezes x sobre a vezes y. Ou seja, o mesmo elemento multiplicando em cima e embaixo. E por que isso pode ser cortado? Essa multiplicação ela pode ser vista como isso, ó. A sobre A vezes x sobre y. E A sobre A é 1. E todo número dividido por ele mesmo é 1. Inclusive o A sobre A, inclusive o raiz de 11. Tá? O único número que não funciona aqui é o zero, mas não é a nossa questão. O único número que não dá zero é o zero, que não dá 1 é o zero sobre zero. Mas não é o caso, isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas sendo A sobre A, isso aqui é igual a 1. E é por isso, né? 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, então ele não faz diferença. Por isso que eu posso cortar raiz de 11 com raiz de 11. Então esse aqui, o resultado é x sobre y. Beleza. Então o nosso x e o nosso y, né, que está representado naquela forma, são esses elementos que estão entre parênteses aqui. Então o que vai sobrar para a gente? Raiz de 4 mais raiz de 9. Tudo isso sobre, acho que aqui dá para fazer com a mão, menorzinho, não tem problema de sair torto, né? Raiz de 9 menos raiz de 4.
Muito bem. Agora, você que já conhece raiz quadrada, já tem esse domínio, você já sabe a resposta. Por quê? Essas raízes que apareceram, na verdade, que sobraram aqui na nossa questão, o 4 e o 9, eles são quadrados perfeitos. Então, quer dizer que o raiz de 4 tem uma raiz exata, tem um valor numérico natural, que é resultado dessa raiz, e o 9 também. Existe um número natural que, elevado ao quadrado, é igual a 9. E esses números são eles, o 2 e o 3. Porque, por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Portanto, eu posso dizer também, né, vou fazer uma setinha aqui, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E uma justifica a outra, né? 2 ao quadrado é 4 e raiz de 4 é 2. Beleza, a mesma coisa funciona para o 9, porque o 9 ele é 3 ao quadrado. Então, por outro lado, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Logo, eu posso substituir nesses lugares aqui aqueles valores naturais. Então, vai ficar para a gente. Raiz do 4 é 2. Então, vai ficar 2. Mais raiz quadrada de 9, que é 3. Tudo isso sobre raiz quadrada de 9, que é 3. Menos raiz quadrada de 4, que é 2. Muito bem. Tem que permanecer o sinal de menos aqui, tá? Agora ficou uma brincadeira de criança aqui, né, gente? 2 mais 3 é 5. 3 menos 2 é igual a 1. E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 5 sobre 1 é igual a 5. E olha que legal, gente. Essa daqui é a nossa resposta. Você conseguiu encontrar esse valor nessa expressão numérica desde o início? Você esperava encontrar um número tão simples assim que resolve essas operações todas? Deixe nos comentários se você conseguiu. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para curtir também, porque se você ainda não curtiu, manda aquela moral para mim, porque vai ajudar bastante. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui, e chame mais gente, convide aí pessoas para poder assistir o vídeo aqui do professor. Mande no WhatsApp, mande aí no Instagram o link, para o pessoal vir assistir também. Essas questões são questões que a gente vê aí, geralmente na internet acontecendo, dos professores postarem, e muitas vezes gera alguma intriga na hora de responder ali as alternativas, porque as pessoas não entendem como que funciona esse tipo de questão. Meu objetivo nesse vídeo é ensinar vocês a entender e traçar alguma estratégia para tentar resolver esse tipo de questão. A minha primeira proposta para vocês é o seguinte: tente resolver tanto essa questão, né? Janeiro é 7, fevereiro é 9, março é 5, abril é 5, maio é quanto? Se acontece todas essas coisas, quanto que eu posso concluir então para maio? Deixe nos comentários. E também a segunda questão: se meu carro é preto, meu caminhão é vermelho, então meu ônibus vai ser qual cor? Azul, amarelo, branco ou verde? Deixe nos comentários as duas questões e venha comigo acompanhar a resolução. Vou explicar detalhadamente como se chega a uma conclusão dessas questões aqui na hora de se resolver. Esse tipo de raciocínio é cobrado muito em concurso público, não pode ser que não seja dessa maneira aqui, mas a ideia de colocar a cabeça para pensar é muito interessante e eu espero que vocês gostem desse tipo de raciocínio que a gente vai ter aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que analisar nessa primeira questão é o seguinte: temos aqui em cada uma das linhas uma palavra sendo associada com o verbo é, né, mas tanto faz, poderia ser uma setinha, uma palavra associada a um número. E aí a gente percebe que isso acontece 4 vezes como uma definição, né? Por exemplo, janeiro é 7, está definido, janeiro é 7. Fevereiro é 9, março é 5 e abril é 5. Todos esses valores já estão definidos. A partir dessa lógica, e é por isso que a gente chama de raciocínio lógico, né? A lógica que segue todas essas associações de palavras com números, a gente vai ter que aplicar também com a última. Então, o objetivo na questão, primeiramente, é descobrir qual lógica que está sendo utilizada para poder se concluir que, por exemplo, janeiro é 7, que fevereiro é 9 e assim por diante, beleza? E aí, depois que a gente descobrir essa lógica, é só aplicar a mesma ideia para o maio e a gente descobre a resposta dessa questão. Então a gente tem algumas estratégias para pensar. A gente está trabalhando com matemática e tem número envolvido. Então a gente tem que utilizar alguma forma de pensar as palavras e os números que estão sendo associados matematicamente. E para isso a gente vai tentar olhar muitas vezes, né? Pode ser que não seja o caso aqui, mas a gente vai olhar, por exemplo, para a primeira letra,
para a quantidade de vogais, para a quantidade de consoantes. Esse tipo de estratégia é muito interessante. Então, quando você vê uma questão desse tipo, já comece ali a fazer esse tipo de análise que vai te ajudar de alguma forma. Fazendo esse tipo de análise, você vai tentar encontrar, então, os valores que estão sendo associados. A lógica está por trás de alguma dessas formas de montagem da questão. Essa questão é muito interessante. Se a gente for olhar para as primeiras letras, não tem muito sentido, né? O J está relacionado com 7, será? A, B, C, D, E, F, G, não, H, I, J. O J é a 10ª letra. Não tem nada a ver com o 7. Muito menos porque abril é a primeira, o A é a primeira e está relacionado com o 5. Então, a primeira letra está relacionada com o número dela, não tem sentido para a gente. Outra forma da gente pensar poderia ser pensando no sentido das palavras, né? Estamos relacionando os meses do ano. E aí, os meses do ano têm uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, né? E depois temos o 5º mês. Só que se a gente olhar para essa lógica, aqui não tem muito sentido, né? O primeiro mês está relacionado com 7, o segundo com 9, depois volta para 5. Essa lógica não foi útil para a gente aqui. Então, uma forma da gente tentar descobrir agora, já direcionando para a nossa resposta, a relação entre essas palavras e esse número é a quantidade de letras. Essa é uma coisa interessante que a gente consegue contar com os dedos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Encontramos a primeira vez o número 7 associado a janeiro. Então, pode ser que seja essa a nossa resposta. Será que é? Para valer essa lógica, tem que valer para todas as outras palavras e números que estão sendo associados. Se valer para as 4 que estão definidas, a gente aplica na última e acabou, tá bom? Então vamos ver. Janeiro tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente verificou. Ok. Número de letras está relacionado com o número que está sendo aplicado ali nessa palavra. Beleza, na primeira funcionou. Na segunda, será que tem 9? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Verificado também. Beleza. Ah, eu já posso concluir? Ainda não, porque tem as duas últimas palavras. Se caso furar essa definição para as duas últimas palavras, né, essa lógica, não vai poder ser aplicada na última. Então, vamos verificar. Março, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, verificado. E por último, abril, 1, 2, 3, 4, 5, verificado também. Então, o que acontece quando a gente faz essa análise e deu certo para todas as palavras e números? A gente vai concluir que a associação feita aqui, né, em todos esses valores, em todas essas linhas, foi o número de letras está sendo associado ao número que está sendo aplicado. Então, 7 letras, número 7, 9, 9, 5, 5, 5, 5. Então, basta que a gente conte o número de letras da palavra maio e associe o número que é o número de letras da palavra maio com essa palavra. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4 letras da palavra maio. Portanto, maio é quanto? Aqui eu não consigo apagar, né? É 4. Essa daqui é a resposta do primeiro desafio. Deu para você entender mais ou menos como que funciona esse tipo de questão? As estratégias que a gente traça para poder encontrar essa resposta? Essa foi a maneira que eu encontrei, né? Essas análises que eu fiz. Se você encontrou alguma outra lógica que funcione aqui também, deixe nos comentários para a gente ver se tem alguma outra lógica que pode ser válida para todas essas palavras aqui, inclusive para a palavra maio, tá bom? Essa foi a primeira questão. Agora vamos para a segunda questão. Dê uma olhadinha nela e vamos ver como que se resolve. Olha lá. Meu carro é preto, meu caminhão é vermelho, então meu ônibus é. Percebam que temos aqui, gente, nessa aqui, uma frase que já vai nos ajudar melhor ainda na lógica de se resolver. A condicional aqui, né, se, vai ser muito importante. Por quê? Não sei se meu carro é preto, se meu caminhão é vermelho, mas ele pergunta assim, ó, ele faz uma condicional. Ele supõe, se meu carro for vermelho, né? Se meu carro é vermelho. Então essa aqui é uma condição, pode ser que não seja verdade, mas e se for? E se o meu caminhão for vermelho? E se o meu carro for preto? Se eu acontecer essas duas coisas com as mesmas lógicas, então o ônibus deve respeitar essa mesma lógica. Então a gente vai tentar observar essa lógica e aplicar na palavra ônibus também. Então algumas estratégias novamente para esse tipo de questão. Outra coisa que a gente tem que pensar, assim como na questão anterior, tentar associar de forma matemática esse tipo de palavra. As palavras que eu deixei destacada para a gente aqui para se dar um enfoque maior naquilo que a gente quer entender. A palavra carro está associado com a palavra preto. A palavra caminhão está associado com a palavra vermelho.
E a palavra ônibus vai estar associada com a mesma lógica, essa é a parte mais importante, com uma dessas palavras aqui, beleza? Vamos fazer essa análise para a gente tentar descobrir. Uma das formas que eu já vi algumas questões desse tipo resolvendo é olhando novamente para a primeira letra, né? C relacionado com P, C de novo, opa, relacionado com V, não teve muito sentido, né? Se fosse usar essa mesma lógica aqui deveria ter uma cor que começasse com a letra P também, né? Prata, por exemplo. Se fosse caminhão, carro preto, caminhão prata, opa, todas as palavras começam com P, associadas com palavras que começam com C, poderia ser essa lógica. Mas não acontece aqui, então a gente já pode eliminar essa nossa opção. Outra forma poderia contar o número de vogais. Será que isso funciona? Vogais, duas vogais, uma, duas, três vogais, aqui uma, duas, três vogais. Isso pode ser verdade também, pode acontecer aqui, seria uma lógica possível. Mas a lógica que eu pensei para essa questão é um pouquinho diferente, tentando já fazer um link com a questão anterior e analisar o número de letras que compõem cada uma das palavras. Vamos fazer essa contagem? Olha para você ver. A palavra carro, ela tem uma, duas, três, quatro, 5 letras, tá? 5 letras. Vamos anotar aqui, beleza. A palavra preto, que é a palavra que está sendo associada com essa palavra carro, sem muito sentido no que representa essa palavra, e mais na quantidade de letras mesmo, tá? Aqui poderia ser qualquer coisa, né, que a gente pensasse. Temos aqui também uma, duas, três, quatro, 5 letras também. Olha que legal. Uma palavra que tem 5 letras foi associada com outra palavra que tem 5 letras. Isso é ótimo, a gente já descobriu uma coisa interessante. Igualou aqui o número de letras das associações. Será que isso acontece com caminhão em vermelho também? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, a palavra caminhão. Vou escrever aqui. E a gente espera que vermelho tenha 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras também. Olha que legal. O que aconteceu aqui? 5 letras foi associado com 5 letras, 8 letras foi associado com 8 letras, então a gente deve encontrar uma lógica, a mesma lógica, na verdade, né? Para a palavra ônibus. Vamos contar quantas letras tem a palavra ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Portanto, a cor que deve estar associada ao ônibus deve ser uma cor que tenha 6 letras na sua palavra. Então, azul que tem 1, 2, 3, 4, já pode ser eliminado. Não é essa a alternativa. Amarelo, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode também, cancela. 2 opções já foram eliminadas. Tem essas últimas 2. Branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, vou até anotar aqui. 6 letras, porque a gente sabe que ônibus também tem 6 letras, então a lógica está valendo aqui. E vamos verificar a última. Se a última não for verdadeira, a gente pode já concluir direto a letra C. Então a palavra verde tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então ela não é também a nossa resposta. Logo, a gente tem certeza que a conclusão a partir dessa lógica que a gente trilhou aqui é que a alternativa correta é a alternativa letra C. Meu ônibus, então, será branco se meu carro for preto e meu caminhão for vermelho. Essa é a lógica encontrada nessa questão. Não sei se você conseguiu encontrar outra, a gente verificou que o número de vogais também funciona, né? Será que funciona também para a mesma associação? Vamos verificar? Ônibus tem 1, 2, 3 vogais e branco tem 1, 2 vogais. Então essa aqui não funcionou. Nessa questão deveria ser então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ó, percebam que se a gente seguisse a lógica das vogais, não teriam alternativas para ser representada essa lógica. Então a gente já poderia eliminá-la também. É esse tipo de questão que a gente gosta de trabalhar aqui, o nosso raciocínio lógico, botar a cabeça para pensar. Eu sei que muitas vezes isso frita os nossos neurônios, mas é legal a gente treinar um pouquinho disso. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo diferente. Espero que vocês recebam ele de forma legal e que vocês curtam bastante esse tipo de conteúdo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.